A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o programa Arqueologia, o Histórico e o Profético, onde nós falamos de arqueologia, de história também, mas também o profético, que é a parte espiritual. O que o Senhor quer nos ensinar com a sua palavra e os achados que confirmam a sua palavra. Estou aqui na mesa com o pastor Luiz Eugênio. Paz do Senhor a todos. Doutor Albert. A paz do Senhor. Doutora Jurama. Paz do Senhor. O nosso assunto hoje é o rei Ciro da Pérsia. O rei Ciro conquistou Babilônia no ano 539 a.C., ou seja, ele reinou nesse período do século 6 a.C., e o rei Ciro foi um rei muito importante para o povo de Israel, porque o Senhor chama Ciro de meu servo, né? E quando eu estava na faculdade de História, eu assisti uma das aulas, uma palestra, e eu nem fui conversar com o professor, mas ele falou sobre o Ciro uma coisa muito interessante. Ele disse que Ciro era um rei que ele adorava um Deus único, que naquela época não era comum. Ciro não era judeu, mas ele adorava um rei único que ele chamava de Mazda, ou seja, o Deus que pensa, o Deus que pensa. E agora na palavra nós vemos o Senhor em dois textos, né? O pastor Luiz Eugênio vai ler aqui agora, que fala a respeito de Ciro, e o Senhor chama Ciro de meu servo. Pastor Luiz Eugênio. Vamos ler aqui, meus irmãos, vamos ler aqui palavras do profeta Isaías, Isaías 44, a partir do verso 28, diz assim, 44, 28. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada ao tempo e funda-te. E versículo 45, 1, assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante de sua face, eu saltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E eu irei diante de ti, direitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridão e as riquezas encobertas, para que possais saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, te chama pelo teu nome. Interessante só lembrar esse texto, aqui a promessa que o Senhor levantaria Ciro. Essa promessa, segundo até pesquisas bíblicas, históricas, aqui vamos ver que essa promessa foi cerca de 150, 200 anos antes de Ciro existir. O Senhor já falou o nome dele, que usaria. Agora, quando o Senhor, na vontade, depois, é importante comentar, e os debates com Pedro, sobre Ciro, o Senhor deu o nome para ele de Ciro e chamou de ungido, sendo que ele era um rei pagão, certo? Meu pastor. Meu pastor, o termo que era usado para sacerdote, para profeta, o Senhor usou para Ciro, porque Ciro, o Senhor ia usá-lo da forma que ele queria, né? Agora, é interessante lembrar que esse era um desejo de Israel aqui no Salmo 137, os israelitas diziam assim, ó, Salmo 137, junto aos rios de Babilônia, nós sentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Então, no Salmo 137, 1, eles já lamentavam, porque eles queriam voltar para Sião. Aí o Senhor prometendo aqui nesse profeta que ele usaria Ciro para trazer o Israel de volta à sua terra, que estava lá na Babilônia, escravizado, por causa de 70 anos ali, né? Agora era o momento do retorno, o Senhor usaria Ciro. Muito tempo antes de acontecer tudo isso, já estava prometendo que eles iam ser escravizados, mas o Senhor ia mandar Ciro para tirá-los, porque Ciro foi considerado até por muitos historiadores como um rei. Ele era um rei, tinha uma política de tolerância, né? Ele permitia os povos reconstruir sua nação, voltar, então é muito entendido isso. Mas vamos lá, vou deixar a palavra com os demais aqui, eu acho que vai falar sobre o cilindro de Ciro, a descoberta interessantíssima, né? Muito importante. Isso, então Ciro, o Senhor profetizou que ele livraria Israel, e no ano 539
ele conquista a Babilônia e livra, né, Jerusalém, livra Israel do domínio do rei da Babilônia. Doutora Joama, tem coisas bem interessantes aí sobre Ciro. Esse aqui é o cilindro de Ciro, rei da Pérsia. E onde está escrito que ele deixou que voltassem os deportados para suas casas para servirem aos seus deuses. Exatamente como fala a Bíblia, que Ciro permitiu que o povo hebreu voltasse do exílio babilônico. Um artefato arqueológico relacionado a Ciro está lá no Museu de Londres, no Museu Britânico. E é interessante porque esse artefato é um pequeno cilindro de argila, tem uns 23 centímetros, né? Pequeno. Ele não está exposto. O que está exposto é a cópia dele. Porque, dada a importância desse artefato. E é interessante porque lá no museu tem a famosa pedra Rosetta, que possibilitou a tradução dos hieroglifos egípcios. A primeira coisa que você vê quando você entra na parte da história antiga é essa pedra Rosetta, que é muito famosa e muito importante. Né? Ela tem o hieroglifo egípcio e o grego antigo. Então, é como se fosse um dicionário. Então, eles ninguém sabia o que significavam os hieroglifos. Depois que descobriram essa pedra, nessa pedra tem um escrito em hieroglifo e a tradução embaixo em, acho que é grego, não é? Antigo. Exatamente. Aí conseguiram decifrar aquele monte de hieroglifo por causa dessa pedra. É muito importante. Mas parece que o cilindro de Ciro é mais importante que essa pedra, porque esse cilindro está escondido. Esse cilindro, então, ele está escrito em acadiano e ele conta sobre o governo, sobre o reinado desse importante rei persa. E ele conta ali... O cilindro ele funciona, para quem ainda não ouviu essa explicação, ele funciona como uma prensa, uma prensa que eles levavam, isso era portátil, eles levavam para uma determinada cidade, um determinado vilarejo, e passavam na areia, rolavam aquela peça, e ali então ficava marcado na areia aquele escrito, e todos podiam ler. Era uma propaganda para o rei, dos feitos dele, também as leis, aquilo que ele tinha estabelecido. Então, todo mundo ficava por dentro do que estava acontecendo. E ali, então, no Museu Britânico, está esse artefato. Ele foi descoberto em 1879. Então, foi agora, a Era Moderna, né? Pouco tempo. E o interessante, o fato dele ter sido descoberto na Babilônia, aquilo que, né, o Albert falou, a Bíblia, ela é tão precisa, os relatos, os fatos, que a gente não pode falar, ninguém sabia, a Bíblia não é verdade, a Bíblia não é verídica, porque quando a gente abre lá em Esdras 5,17, olha só o que fala. Isso já havia se passado o governo de Ciro, já estavam sob domínio de Dario. Certo. Então, quando o povo quer voltar para reconstruir Jerusalém, voltar para o seu templo, voltar para a sua terra, existe uma oposição. E aí o povo judeu fala, temos um documento feito por Ciro que fala que nós temos direito a voltar. E ele está em Babilônia. Exatamente o que foi encontrado em 1879, em Babilônia. Confirma exatamente. Então, o texto fala, Esdras 5,17. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia,
se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Então, olha, Dario, você vai aceitar o que Ciro escreveu, a lei que ele fez, a lei do retorno, né, à nossa terra? Se for da sua vontade, nós temos esse documento. Pode procurar lá em Babilônia. Ficou difícil, interessante, né? ficou difícil para ele. Então, a historicidade da Bíblia, nós, pela fé, nós cremos, nós não precisamos de confirmação, porque nós temos as nossas experiências pessoais com o Senhor. Mas isso é muito importante para quem está se achegando ao Senhor. O jovem, às vezes, não teve ainda tempo de ter tido as suas experiências e é confrontado na faculdade, é confrontado em casa, é confrontado na internet, que a Bíblia não é verdade, que isso é um livro que passou, que acabou, que são contos, né? E olha só, depois o Albert vai enumerar outros paralelos do cilindro com a Bíblia, mas esse que eu acho muito interessante é que ele fala no cilindro o seguinte, está escrito no cilindro: meu grande exército entrou em paz em Babilônia. E aí a gente pensa, como que ele entrou em paz em Babilônia? A Bíblia fala isso, a Bíblia fala exatamente. Quando Belsazar dá um banquete para os seus grandes, a Bíblia fala, ele chamou 1000 dos seus grandes. Então, eles estavam no meio da festa, né? E estavam ali bebendo, inclusive com os utensílios do templo que eles tinham levado de Jerusalém, lá para a Babilônia. Estavam no meio da festa, e aí o que apareceu na parede? Mene, mene, escrito, com uma linguagem que eles não entenderam, estava escrito mene, mene, tekel e parsim. Então a mulher de Belsazar fala, chama o Daniel, né, que está aqui, que é o chefe aqui dos seus sábios, para ver se ele dá essa interpretação, porque todo mundo ficou apavorado. O que é isso? O que está acontecendo? Aí ele falou, olha, rei Belsazar, hoje passou o seu reino, pesado foste na balança e achado foste em falso, porque o seu reino será dividido e passará aos medos e aos persas. Exatamente. Então, o relato bíblico fala o quê? Eles estavam como? Descansados, celebrando. E a história que é narrada também, a gente encontra que o Ciro, ele teve uma estratégia seguinte, havia o Eufrates, né, que passa ali por Babilônia, né, o rio Eufrates, ele então represou, canalizou o Eufrates, a água baixou e o exército dele passou com a água pela cintura e entrou em Babilônia com os portões abertos, sem guerrear, sem jogar uma... Né, Tomou fácil, exatamente como fala o cilindro e exatamente como fala a Bíblia. Naquela noite caiu o reino dos babilônios. E então a historicidade bíblica, né, sem exatamente como foi. E a última coisa que eu acho que é curiosidade, né, que para nós é uma curiosidade, mas que para aqueles que não creem na palavra de Deus, o mundo, vamos dizer, ateu, o mundo que não está preocupado com o que nós estamos preocupados, eles colocaram o cilindro, uma cópia desse cilindro, na sede das Nações Unidas em Nova York. Por quê? Eles consideram que aqui é o primeiro tratado de direitos humanos existente. Quando ele diz, eu vou ser um rei de paz, eu autorizo que vocês voltem às suas terras, aos seus deuses, e ele libera então aqueles cativos. Então ele foi, até pela conquista, como ele conquistou a Babilônia sem ninguém se ferisse, ninguém, né? Ele então ali ele quer se colocar como uma pessoa, vamos dizer assim, humana. Benevolente. Então, benevolente. Então, esse cilindro tem uma cópia dele nas Nações Unidas, traduzido em vários idiomas,
devido a essa importância. Agora é interessante lembrar que esse cilindro, é até bom mostrar o cilindro de novo aí, voltar depois com o cilindro, mostrar aí, esse cilindro, como a doutora Joana falou muito bem, esse Ciro, ele foi descoberto em 1879, né, pelo arqueólogo britânico Ormuzd Hassan, nas ruínas do templo a deus Marduk, né, descobriu no sítio arqueológico onde está a antiga Babilônia. Esse foi descoberto nesse sítio arqueológico. Agora, é interessante lembrar o seguinte, que ele está no Museu Britânico, porque o Museu Britânico, vamos dizer, acho que possui os direitos desse cilindro aí. Agora, temos que lembrar o seguinte, esse cilindro, uma coisa está escrita nele que eu acho interessantíssimo, isso aqui, ó, ele é feito de argila, né? Esse cilindro é feito de argila. O texto está em acadiano, essa letra é acadiano, declarando que Ciro tinha uma política, olha, estava escrito aí, Ciro tinha uma política de restaurar os cativos das suas terras de origem, auxiliando na reconstrução dos seus templos. É uma das coisas que está escrita aí. Lembrando que esse cilindro é importantíssimo, sabe por quê? Porque antes da descoberta desse cilindro, 1879, quando o doutor João falou muito bem, todos achavam o seguinte, que o texto bíblico era somente mito. Era mitologia esse texto bíblico. Essa questão de Ciro mandar voltar, não, isso aí é um absurdo, são fantasias da Bíblia. Quando apareceu, descobriram esse cilindro, calou todos os críticos da Bíblia. Mais uma vez os críticos são calados diante da arqueologia. Não precisamos de arqueologia para a fé, não, mas tem gente que precisa. Quem precisa tem arqueologia comprovando o que a Bíblia fala. Esse Ciro, que é o imperador dos Médios, dos persas, né? Ele é citado 23 vezes na Bíblia, certo? E era um homem que, podemos dizer, como que Deus usa o homem pagão para fazer o que ele quer? Deus usa quem ele quer. Eu quero ter uma palavrinha depois no final, depois que Ian, os demais concluírem, que dá uma palavrinha no final sobre isso, que eu acho que é muito importante lembrar como que Deus usa o seu poder, a forma que ele quer, né? Eu fico pensando, a gente vê o mundo sempre, Israel sempre pequenininho, ali dominado, uma hora um entra, depois outro entra, mas a gente observa que em tudo isso, toda a história, Deus sempre esteve controlando o destino da humanidade. Sempre ele colocou, como colocou Daniel do lado de Nabucodonosor, depois colocou Daniel do lado de Belsazar, quando entregou a profecia. Depois a gente vê Ciro, Isaías profetizando a respeito dele, e alguém deve ter ido lá falar com ele, Ciro, Deus falou de você aqui na Bíblia, viu? Tem uma profecia a seu respeito. E ele abriu o coração e foi um rei diferente, né? Direitos humanos, foi a primeira vez que começou a haver direitos humanos. Ele respeitava a religião das pessoas, respeitava as culturas, e era até um reinado desejado, né? As pessoas que viviam sob a opressão do antigo reino até admiravam a forma como esse rei tratava. Eu tenho algumas considerações aqui a respeito do cilindro de Ciro, que confirmam os escritos da palavra da Bíblia, né? O cilindro afirma que Ciro reinou no 6º século antes de Cristo, como está escrito em 2 Crônicas, em Esdras e no livro do profeta Daniel. Segunda coisa, o conteúdo cumpre a profecia de Isaías, que diz o nome de Ciro, sua ascensão ao poder, está em Isaías 44, 28, Isaías 45, 1, vai ser projetado. Confirma que Ciro iria libertar os cativos e reconstruir o templo, novamente em 44, 28 e 45, versículo 1. E confirma as profecias de Jeremias, que após 70 anos de cativeiro, os judeus voltariam à sua terra. A última consideração, que confirma os registros históricos de 2 Crônicas e Esdras, relativos ao retorno e reconstrução do templo, que está em Esdras,
projeta também isso depois. Esdras 1, de 1 a 4, 6, de 3 a 5, e 2 Crônicas 36, 22 a 23. Está aí, as considerações finais. Maravilha. Olha que interessante, né? O Ciro, ele conquistou Babilônia em 539. E Dario foi o rei seguinte, que deu continuidade ao reinado persa de Ciro. E Dario já reinou em 522, ou seja, 17 anos depois. E quando Dario começou a reinar, começou aquela reclamação lá dos vizinhos. Já estava Zorobabel, Esdras lá reconstruindo o Jerusalém, e houve uma reclamação dos vizinhos lá, e ao ponto de Tatenai, que era um governador da além dos rios ali, ele foi lá dizer assim, com ordem de quem que vocês estão reconstruindo? Aí ele disse, não, nós temos ordem, olhem lá, nós temos ordem do rei, falando de Ciro, que foi o texto que a irmã Jurama leu ainda há pouco. E aí a resposta de Dario foi a seguinte, ó, olhem lá nas chancelarias lá de Babilônia, onde estão guardados os tesouros, vão lá e olhem, vê se vocês acham algo escrito. E está literalmente aqui em Esdras 6, 2, está assim, ó, em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo. Esse rolo pode ter sido um pergaminho, mas pode ter sido o cilindro de Ciro. E nele estava escrito um memorial que dizia assim, no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, e tem toda uma sequência aqui. Então, olha só, Dario, né, houve uma reclamação, o governador Tatenai vai lá perguntar quem deu ordem, disse, não, foi o rei Ciro. E Dario, que era o rei na época, disse, então vamos procurar lá, e acharam o rolo, que provavelmente é esse rolo, né? Porque nessa época já existiam os pergaminhos, então, mas podia ser um rolo de pergaminho, mas podia ser o rolo, como existia o cilindro de Ciro, provavelmente foi um desses cilindros, pelo menos uma cópia, e lá estava escrito que no primeiro ano Ciro já tinha dado ordem para a reconstrução. Interessante que, como eu falei lá no início, Ciro, ele adorava um Deus único. E ele sempre usava o nome de Deus no singular. Ele não usava deuses. Ele usava Deus porque ele cria num Deus único que ele chamava de Mazda, né? O Deus que pensa. O Deus que pensa. E o Senhor o chamou de meu servo, né? E só falando de Dario, que é esse rei que substituiu Ciro, né? Eu fui lá no Museu de Arqueologia lá de Istambul, e lá tem o dárico, a moeda de Dario. Vai ser visto aqui, nós vamos passar aqui, e eu filmei lá. Eles têm vários, né, encontrados, que também é um achado arqueológico importante, a moeda de ouro, né? Porque as moedas, eles conquistaram também aquela região da Turquia atual, né, ali Sardes era a capital da Lídia, e a primeira moeda do mundo até agora, historicamente achada, que foi cunhada na Lídia, lá em Sardes. E Dario, o dárico, provavelmente foi a segunda moeda. Então, essa moeda do rei da Lídia tinha um lado só, era cunhado de um lado só. Dario, ele cunhou uma moeda já com os dois lados, né, que nós vamos mostrar aqui a moeda, né, que é um outro artefato, né, uma moeda, um achado muito importante, confirmando, né, Dario, o rei Dario. Pastor Luiz Eugênio, as conclusões. É interessante lembrar que os babilônicos eram uma cidade poderosíssima, né? Tanto é que na conquista, o Jerônimo falou, eles estavam em festa, eles tinham tanta confiança na cidade deles que eles achavam que ali ninguém podia penetrar, não. É interessante lembrar que historiadores
os historiadores gregos, Heródoto e também o Xenofonte, viu que os babilônios confiavam tanto na sua defesa da cidade que na noite do ataque muitos estavam festejando, tranquilo, ninguém conseguia atacar essa cidade, não. Mas o Senhor ia usar exatamente para conquistar a Babilônia e usar Ciro, como nós estamos falando aqui. Agora, eu queria só, ler um texto da palavra de Deus, diz assim, que já lembro, eu vou ler novamente, Isaías 45:2 diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, olha só, como nós já falamos no início aqui, Ciro ele é chamado como ungido do Senhor, um termo que é usado normalmente para os profetas, para os sacerdotes, mas usou aqui porque era quem Deus ia usar para fazer o propósito dele. Às vezes, é muito importante compreender isso. Deus usa quem Ele quer para cumprir o propósito dele na vida dos servos dele. Às vezes o servo dele está numa situação difícil lá, às vezes no local de trabalho, na sua vida diária, e Deus precisar usar alguém ímpio para fazer a obra dele, ele faz. Ele usa às vezes uma autoridade que você nem imagina para cumprir o propósito dele na sua vida, na sua casa. Então aqui é um exemplo claro que Deus falou o seguinte, ele já chamou essa pessoa que ele usar de ungido, que certamente assustou, mas ungido, Ciro? Até hoje as pessoas ficam assustadas de chamar mas ele falou, quebrarei as portas, ou seja, as portas estão fechadas que Deus quebra. Ele usa às vezes uma pessoa que você nem imagina fazer o que ele quer fazer. Quantos irmãos têm experiências de pessoas que Deus usou, até autoridades ou pessoas que você nem imaginava para cumprir um propósito na vida do servo? O apóstolo Paulo, né, um exemplo, né? Ele era um perseguidor, passou a ser usado. Né? Então, aqui diz as riquezas encobertas, né? O texto falando, ou seja, o Senhor revelando os mistérios dessa hora. E nós temos que compreender o seguinte, nós vivemos na dependência do Senhor. Às vezes você está contando com alguém que vai te ajudar, não, eu vou contando com aquela pessoa que é um crente, que é não sei o quê. Não, você usa o que ele quer para socorrer o servo dele. Porque o poder está na mão dele, o domínio está na mão do Senhor. Ele fala operando e opera falando, certo? Então quando ele promete uma coisa, ele prometeu. O irmão está esperando uma promessa de Deus, mas e agora como fazer? Eu não sei, será que vou conquistar, vou alcançar isso aí, porque essa pessoa ela não crê em Deus, não crê em nada, não sei o quê. Não, mas aí o Senhor falou muito bem em Daniel, o Senhor, ele estabelece rei, coloca e estabelece reis. O rei pode não ser um servo de Deus, mas Deus que o poder está na mão de Deus, não está na mão do homem, não. As pessoas ficam muito aflitas com os poderes desse mundo, mas os poderes desse mundo são limitados, ele não faz o que quer, não. O Senhor pode tirar a qualquer hora, pode colocar a qualquer hora, o Senhor faz o que ele quer. Então, às vezes, para os propósitos de Deus no Antigo Testamento, no Novo, mostra que ele usou pessoas que você nem imaginava para cumprir o que ele quer cumprir. Então, a pessoa muitas vezes é usada por Deus para fazer uma coisa na sua vida. Às vezes o irmão está numa empresa lá trabalhando, não sei o quê. O Senhor usa uma pessoa que mas essa pessoa não crê em Deus, não crê em nada, mas Deus faz o propósito dele através dele, para atender uma oração do servo dele, para atender um propósito do servo. Então, nós temos que lembrar disso. Nunca esqueça. Ele usou Ciro, um homem que jamais imaginava poder ser usado por Deus, mas Deus usou ele para fazer o que ele queria fazer. Usou ele para trazer Israel de volta, para derrotar os babilônicos. Seria impossível alguém derrotar a Babilônia, tanto poder que a Babilônia tinha. Babilônia é uma cidade que hoje não é habitada. Eu tive na Babilônia, conheci a Babilônia antiga, né? Fui lá na cidade, rodei. Eu até achei interessante aquela cidade que a palavra fala que não seria habitada aquela cidade ali. É uma cidade cercada até hoje. Então você veja só, o importante é lembrar, nunca esquecer disso, que Deus, ele usa o seu poder para cumprir os seus propósitos. Aquele servo que está orando a Deus, pedindo uma súplica. Israel estava aqui chorando, falando, no Salmo 127 fala, choravam junto aos rios da Babilônia ali, é 127 mesmo, que eu li aqui no início, né? Falando que choravam junto aos rios da Babilônia, pedindo, saudade de Sião. A oração, mais uma vez, Deus atendendo a oração, né? Daqueles que estão suplicando e lembrando, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Nunca esqueça disso, porque Deus, ele não precisa... ele vai usar se a pessoa for um servo de Deus, for dizer que não, ele usa quem ele quer. Usa o que ele quer para fazer o que ele quer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso mesmo, viu? Tem que lembrar disso.
E às vezes tem situações, né, que a pessoa vê uma coisa ali intransponível, né, e até um momento ali de zombaria, Belsazar estava zombando, né, de tão poderoso que ele se achava, e naquele momento de festa ele foi derrotado. Agora, o mais interessante que eu vou relembrar, mas voltando aqui, a zombaria que existia desse texto bíblico falando de Ciro, né? É um absurdo isso. A Bíblia tem cada mitologia, cada fato inverídico, cada mentira, não sei o quê. Os críticos se calaram dentro de um negócio como esse aqui. Apareceu um cilindro desse aqui mostrando que... E foi num texto, e foi num local... Que a Bíblia, mudou toda, que foi traduzida. Rapaz, hoje o que nós temos de ateus se convertendo... A Bíblia é um milagre, né? Se convertendo, porque... Nós temos muita coisa para mostrar sobre a Bíblia, né, Ian? Muita coisa para mostrar que arqueologia aí, né? Só de moeda, nós temos muita coisa aí para mostrar. Moeda, você tem tanta moeda que tem antiga aí que... Que tem muita história nas moedas, né? Rapaz, tem história demais aí. Doutor Dalberto, tem alguma coisa a concluir? Não, isso que o Luiz Eugênio falou, vou pegar esse gancho aqui. A gente vê amigos, a gente respeita muitos amigos ditos incrédulos, ateus, não acreditam, mas eu quero uma prova de Deus. Eu acho que as provas estão aí. É preguiça. A pessoa não acreditar em Deus é um comodismo que eu chego a dizer que é uma preguiça. A pessoa não é só olhar, é só ver isso aqui. Está tudo ali escrito, confirmado, profecias que se cumpriram, todas cumpridas, e nos achados arqueológicos, né, a maravilha disso, para nós, é ver que a palavra de Deus se cumpre, as promessas de Deus se cumprem, Ele é fiel, Ele é poderoso, e nada do que Ele falou vai deixar de se cumprir. Pessoal, lembrando que no ano 607 a.C., né, o exército babilônico, eles arrasaram Jerusalém, destruíram Jerusalém, levaram os cativos, né? Já no ano, aqui, Jeremias 25, 12 fala sobre isso também, tem os textos lá. Aqui também no ano 539 já, porque 607 foi quando levaram os cativos. No ano 539 a.C., ou seja, Ciro capturou Babilônia. Aqui no ano 537, olha só, interessante, 537, exatamente 70 anos depois de terem sido capturados, em Esdras 1 a 4 fala sobre isso também, quando Babilônia por fim eles começaram a retornar para a terra deles ali. Então, esses tempos de 70 anos do cativeiro babilônico que cumpriram, interessante como a promessa de Deus se cumpre exatamente como Ele promete. Então, a promessa de Deus que ia acontecer 70 anos de cativeiro, como o Senhor ia fazer. Então, nós temos que sempre confiar nas promessas de Deus, nunca esquecer disso. Confia que na promessa tem resposta de Deus, né? Nas mínimas coisas a Bíblia ela é verdadeira. Doutora Jurama, alguma coisa a acrescentar? Mais um fato, assim, confirmando, né? Porque a arqueologia a gente tem que ter paciência. Porque às vezes ficam lacunas que só vão ser respondidas com mais tempo, né? São camadas cavando mais. Como se fosse uma camada de bolo, né? Tem aqui um recheio aqui e outro aqui, são as camadas de história. Então, e aí o cilindro fala Ciro conquistou de Nabonido, Babilônia. E aí a Bíblia fala, mas era Beltesazar, né? Então, até pouco tempo, a historicidade bíblica estava em xeque nesse ponto. Só que eles descobriram que Nabonido, que era pai de Beltesazar, ele reinava em outra província. E quem estava no momento da tomada por conta de Babilônia era Beltesazar. Interessante isso. Muito interessante. Muitos detalhes, né? Muito importante isso. Muito importante. Mas vamos ficando por aqui hoje. Muito interessante tudo que foi visto aqui sobre o cilindro de Ciro, um achado arqueológico muito importante para nós, apenas para
confirmar, né, algo que está na Bíblia. Nós não precisamos ver para crer, né, mas esses achados, eles são importantes para emoldurar a palavra do Senhor. E eu só queria encerrar com uma frase que um pensador da época, né, muito conhecido aqui, não vou dizer o nome dele, mas é muito conhecido, ele foi numa entrevista e o entrevistador ele quis pegar ele ali, porque como era um pensador atual, achou que ele ia dar uma resposta assim, tu acredita em Deus, tu tem fé? A resposta dele foi o seguinte, tem que ter muita fé para ser ateu, né? Diante de tantas, aquilo que o doutor Albert falou aqui, de tantas veracidades, tantos achados, né? E é só o começo, né? Como nós vimos, a maioria dos achados são muito atuais. Então está se achando muita coisa e vai se achar muitas coisas ficaram debaixo de terremotos, debaixo de construções, em cima de construções, e a gente vai ainda achar e ver muita coisa. Amém. Pai Senhor, Pai Senhor a todos. Pai Senhor Albert. Amém. A paz do Senhor. Pai Senhor, doutora Jurama. Pai do Senhor. Pai Senhor a todos.